No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 27, o Senhor Jesus diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Glórias a Deus, aleluia. Aqui nós temos uma mensagem, onde o Senhor Jesus, ele está caminhando sobre as águas, porque ele mandou os discípulos se adiantarem naquele barco, indo, navegando, que depois ele iria, E assim aconteceu, sendo que lá, no meio daquele trajeto ali, houve ali uma tempestade e um vento muito forte, E eles, discípulos, começaram a ficar apavorados, com medo, E o Senhor Jesus começou a caminhar, indo em direção àquele barco, naquele momento, Sendo que eles avistaram o Senhor Jesus, porque era de madrugada, e não conheceram que era o Senhor Jesus caminhando em cima da água, E eles, assustados, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar, ficar desesperados. E o Senhor Jesus, ele diz: Não temas, porque sou eu. Eles ouviram a voz do Senhor Jesus, conheceram que era o Senhor Jesus através da voz, E Pedro, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me que eu possa caminhar também de encontro a ti. E o Senhor Jesus diz: Vem. E Pedro, com muita fé, foi caminhando até um determinado ponto, Mas antes de chegar até ao Senhor Jesus, o vento veio mais forte. E assim, a fé de Pedro foi abalada. E Pedro foi afundando na água. E Pedro clamou pelo Senhor Jesus: Senhor, salva-me! E o Senhor estendeu a mão e salvou a Pedro. E colocou Pedro no barco. E depois que colocou Pedro no barco, acalmou a tempestade e o vento forte. Colocou Pedro em um lugar seguro. Salvou a vida de Pedro e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? É preciso acreditar nas palavras do Senhor Jesus. É preciso confiar no poder do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus está dizendo: venha, caminhe em minha direção, com fé, acreditando, confiando, perseverando de verdade até o fim, não até a metade. Independente do vento forte ou da tempestade bem forte, o Senhor Jesus, ele só acalmou a tempestade depois. Antes não. Antes ele mandou Pedro ir de encontro a ele. E assim ele faz ainda no dia de hoje. Ele diz: venha, continue caminhando em minha direção, porque eu sou a salvação, eu sou a solução, eu sou tudo que você precisa, eu sou. Assim como ele falou para, eu lembro aqui do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo orando ali por causa daquele espinho na carne,
creio eu que estava aquele espinho na carne, deveria estar incomodando demais Paulo, né? E o apóstolo, e ele orou por 3 vezes, pedindo que se afastasse dele aquele espinho na carne. E o Senhor Jesus, ele diz para Paulo: a minha graça te basta. Que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus está dizendo que a minha presença te basta, a minha misericórdia, o meu amor, eu estando ali contigo em qualquer situação, isso é o bastante para você. Ainda que você possa estar chorando, meu amado, você possa estar com uma enfermidade hoje, você possa estar com uma dificuldade, com uma situação muito difícil demais. O Senhor Jesus está dizendo assim para você e para mim: olha, a minha graça te basta. Ou seja, como eu falei anteriormente, a minha presença basta para você, o meu amor, né? As minhas misericórdias é o bastante para você. Eu estando contigo, seguro nas tuas mãos, isto é o bastante para você, né? Mas voltando aqui a respeito de Pedro, é justamente isso que ele faz. O Senhor Jesus está dizendo: continue caminhando em minha direção com tempestade, com vento forte, com dificuldade, sentindo dor, talvez. Também continue caminhando, que eu estou contigo. Eu sou contigo em qualquer situação. E se por acaso você tropeçar, assim como a sua fé for abalada por alguma situação que acontecer, como aconteceu aqui com Pedro, se a sua fé for abalada e você vinha tropeçar, afundar como Pedro estava afundando, é você clamar. É neste momento que você precisa clamar: Senhor Jesus, socorre-me. Por favor, Senhor Jesus, eu estou afundando, eu estou morrendo. Eu preciso ser salvo por ti, Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele estende a mão, assim como estendeu para Pedro. Ele estende a mão para você e para mim, meu amado, né? Precisamos clamar em todos os momentos, em situações difíceis, clamar ao Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus, eu preciso ser socorrido, porque tu és o meu socorro, Senhor. E o Senhor Jesus nos socorre, nos coloca ali, naquele lugar, nos salva, né? Ele vem, salva cada um de nós, coloca em um lugar seguro, ele acalma a tempestade, ele acalma aquele vento, né? Ele diz: olha, não tenha pouca fé não, tá? Você precisa ter muita fé para você prosseguir, continuar, para você estar ali firme nas minhas promessas de vida eterna, de salvação. É preciso estar acreditando sim de verdade. É preciso estar confiando sim nas minhas palavras. Acredite, estou presente na sua vida, na sua dificuldade, na sua dor, no seu sofrimento, independente de qualquer situação. Tropeçou, caiu, clame por mim, que eu te ajudo. Mas continue com a sua fé em dia, orando, né? Ministrando, fazendo a vontade do Senhor Jesus em todos os momentos. É preciso fazer exatamente desta maneira, entendeu, meu irmão? Que você possa receber no seu coração essa mensagem. Se por acaso você está sentindo alguma dificuldade por causa do vento forte ou por causa da tempestade, né? Alguma coisa pode estar tentando abalar você para que você venha assim a cair, afundar. Clame ao Senhor Jesus.
Ele é o socorro. Ele é o socorro, bem presente na hora da angústia. Ele estende a mão assim, ó, e pega você, meu irmão, e eu, e coloca ali, ó, naquele lugar e acalma a tempestade e pronto. Nos salva. Mas é preciso ter fé. É preciso acreditar de verdade nesta palavra que é a palavra de vida eterna, de salvação. Que você possa receber no seu coração esta mensagem, que é a mensagem do Senhor Jesus, falando no seu coração e no meu hoje. Amém? Possamos estar fortalecidos por esta palavra, que é palavra poderosa do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia.